Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre cosmogonia e teogonia, sobre as condições históricas para o surgimento da filosofia e sobre o legado da filosofia grega para o ocidente europeu. Bora lá? Vemos, portanto, que o mito narra a origem das coisas por meio de lutas, alianças e relações sexuais entre forças sobrenaturais que governam o mundo e o destino dos homens, geralmente envolvendo deuses. Como os mitos sobre a origem do mundo são genealogias, que falam sobre as origens, um estudo sobre as origens, disse que são cosmogonias, narram a origem do cosmos, e teogonias narra a origem dos deuses. A palavra agonia vem de duas palavras gregas, do verbo genal, que significa engendrar, gerar, fazer nascer e crescer, e do substantivo genus, que significa nascimento, gênese, descendência, gênero, espécie. Gonia, portanto, quer dizer geração, nascimento a partir da concepção sexual e do parto. Cosmos, como já vimos, quer dizer mundo ordenado e organizado, o universo. Assim, a cosmogonia é a narrativa sobre o nascimento e organização do mundo a partir de forças geradoras, que são geralmente pai e mãe divinas, divindades. Teogonia é uma palavra composta de gonia e theos, que em grego significa as coisas divinas, os seres divinos, os deuses. A teogonia é, portanto, a narrativa da origem dos deuses a partir de seus pais e de seus antepassados. Qual é a pergunta dos estudiosos? É a seguinte: ao surgir a filosofia não é uma cosmogonia, e sim uma cosmologia, um estudo racional sobre a origem do cosmos, do universo, do mundo ordenado, uma explicação racional sobre a origem do mundo e sobre as causas das transformações e repetições das coisas. Mas a cosmologia nasce de uma transformação gradual dos mitos ou de uma ruptura radical com os mitos. Mas a cosmologia nasce de uma transformação gradual dos mitos ou de uma ruptura radical com os mitos? A filosofia continua ou rompe com a cosmogonia e a teogonia? Os estudiosos chegaram à conclusão de que as contradições e limitações dos mitos para explicar a realidade natural e humana levaram a filosofia a retomá-los, porém reformulando e racionalizando as narrativas míticas, transformando-as numa explicação inteiramente nova e diferente. Quais são as diferenças entre a filosofia e o mito? Podemos apontar três como as mais importantes. O mito pretendia narrar as coisas como as coisas eram ou tinham sido no passado imemorial, longínquo e fabuloso, voltando-se para o que era antes que tudo existisse tal como existe no presente. A filosofia, ao contrário, se preocupa em explicar como e por que no passado, no presente e no futuro as coisas são como são. O mito narrava a origem por meio de genealogias e rivalidades ou alianças entre forças divinas, sobrenaturais e personalizadas. A filosofia, ao contrário, explica a produção natural das coisas por elementos naturais primordiais, água ou úmido, fogo ou quente, ar ou frio, terra ou seco, por meio de causas naturais e impessoais, ações e movimentos de combinação, composição e separação entre os quatro elementos primordiais, água, terra, fogo e ar. Assim, por exemplo, o mito falava nos deuses, Urano, Ponto e Gaia. A filosofia fala em céu, em mar, em terra. O mito narrava a origem dos seres celestes, terrestres e marinhos pelos casamentos de Gaia, a terra, com Urano, o céu e Ponto, o mar. A filosofia explica o surgimento do céu, do mar e da terra e dos seres que neles vivem pelos movimentos e ações de composição, combinação e separação dos quatro elementos, úmido, seco, quente e frio. O mito não se importava com contradições, com o fabuloso e incompreensível, não só porque esses eram traços próprios da narrativa mítica, como também porque a confiança e a crença no mito vinham da autoridade religiosa do narrador. A filosofia, ao contrário, não admite contradições, fabulação e coisas incompreensíveis, mas exige que a explicação seja coerente, lógica, racional. Além disso, a autoridade da explicação não vem da pessoa do filósofo, mas da razão, que é a mesma em todos os seres humanos. Podemos apontar como principais condições históricas para o surgimento da filosofia na Grécia as viagens marítimas, que permitiram aos gregos descobrir que os locais que os mitos diziam habitados por deuses, titãs e heróis eram, na verdade, habitados por outros seres humanos, e que as regiões dos mares que os mitos diziam habitados por monstros e seres fabulosos não possuíam nem monstros nem seres fabulosos. As viagens produziram o desencantamento, a desmistificação do mundo, que passou assim a exigir uma explicação sobre sua origem, explicação que o mito já não podia oferecer.
A invenção do calendário, que é uma forma de calcular o tempo segundo as estações do ano, as horas do dia, os fatos importantes que se repetem, revelando com isso uma capacidade de abstração nova, uma percepção do tempo como algo natural e não como uma força divina incompreensível. A invenção da moeda, que permite uma forma de troca que não se realiza como escambo ou em espécie, isto é, coisas trocadas por outras coisas, e sim uma troca abstrata, uma troca feita pelo cálculo do valor semelhante das coisas diferentes, revelando, portanto, uma nova capacidade de abstração e de generalização. O surgimento da vida urbana, com o predomínio do comércio e do artesanato, desenvolvendo técnicas de fabricação de troca e diminuindo o prestígio das famílias da aristocracia proprietária de terras, por quem e para quem os mitos foram criados. Além disso, o surgimento de uma classe de comerciantes ricos, que precisava encontrar pontos de poder e prestígio para suplantar o velho poderio da aristocracia de terras e de sangue, fez com que se procurasse o prestígio pelo patrocínio e estímulo às artes, às técnicas e aos conhecimentos, favorecendo um ambiente onde a filosofia poderia surgir. A invenção da escrita alfabética, que, como a do calendário e da moeda, revela o crescimento da capacidade de abstração e de generalização, uma vez que a escrita alfabética ou fonética, diferentemente de outras escritas, como por exemplo os hieróglifos dos egípcios ou os ideogramas dos chineses, supõem que não se represente uma imagem da coisa que está sendo dita, mas que se ofereça um sinal, um signo abstrato, uma palavra dela, né? Além disso, enquanto nas outras escritas a cada sinal corresponde uma coisa ou ideia, na escrita alfabética ou fonética as letras são independentes e podem ser combinadas de formas variadas em palavras, e essas podem ser distribuídas de formas variadas para exprimir ideias. Ou seja, nas outras escritas o signo representa a coisa assinalada, na escrita alfabética a palavra designa uma coisa que exprime uma ideia. Nas outras escritas, há a tendência de sacralizar os sinais ou signos ou de lhes dar um caráter mágico. Acredita-se que eles são as coisas assinaladas e que neles forças divinas ou demoníacas encarnam de maneira que quem sabe escrever ou usar os sinais tem poder sobre as coisas e sobre os outros. Enquanto a escrita alfabética é inteiramente leiga, abstrata, racional e usada por todos. A invenção da política, que introduz 3 aspectos novos e decisivos para o nascimento da filosofia, né? A ideia da lei como expressão da vontade de uma coletividade humana, que decide por si mesma o que é melhor para si, como ela definirá suas relações internas. O aspecto legislado e regulado da cidade, da polis, servirá de modelo para a filosofia propor o aspecto legislado, regulado e ordenado do mundo como um mundo racional. O surgimento de um espaço público que faz aparecer um novo tipo de palavra de discurso diferente daquele que era proferido pelo mito. Neste, um poeta vidente que recebia das deusas ligadas à memória, a deusa Mnemosyne, mãe das musas, que guiavam o poeta, uma iluminação misteriosa, uma revelação sobrenatural, dizia aos homens quais eram as decisões dos deuses que eles deveriam obedecer. Agora, com a polis, isto é, a cidade política, surge a palavra como o direito de cada cidadão de emitir em público sua opinião, discuti-la com os outros, persuadi-los a tomar uma decisão proposta por ele, de tal modo que surge o discurso político como palavra humana compartilhada, como diálogo, discussão e deliberação humana, isto é, como decisão racional e exposição dos motivos ou das razões para fazer ou não fazer alguma coisa. A política, valorizando o humano, o pensamento, a discussão, a persuasão e a decisão racional, valorizou o pensamento racional e criou condições para que surgisse o discurso, a palavra filosófica. A ideia de discussão pública das opiniões e ideias, pois a política estimula um pensamento e um discurso que não procuram ser formulados por seitas secretas dos iniciados em mistérios sagrados, mas que procuram, ao contrário, ser públicos, ensinados, transmitidos, comunicados e discutidos. A ideia de um pensamento que todos podem compreender e discutir, que todos podem comunicar e transmitir, é fundamental para a filosofia. Entendida como aspiração ao conhecimento racional, lógico, demonstrativo e sistemático da realidade natural e humana, da origem das causas da ordem do mundo e de suas transformações, da origem das causas das ações humanas e do próprio pensamento, a filosofia é uma instituição cultural tipicamente grega que, por razões históricas e políticas, veio a tornar-se no correr dos séculos o modo de pensar, de se exprimir predominante da chamada cultura europeia ocidental, da qual, em decorrência da colonização europeia das Américas, nós também fazemos parte, ainda que de modo inferiorizado e colonizado. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.